Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, já agradecendo primeiramente a Deus e a você que está comigo. Isso é um momento abençoado, canal de bênção para a tua vida, canal de reflexão da palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, se você gosta da palavra de Deus, se você convive com a palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus na sua vida, esse é o teu lugar. Lembrando, se a palavra falar ao teu coração, você dá o like, o joinha, você se inscreve se você não se inscreveu ainda, você ativa o sininho e você compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas por essa palavra que não é do pastor Sóstenes. Não pertence a mim, não pertence a nenhuma denominação cristã, não pertence a denominação nenhuma. É a palavra de Deus, ok? Nesse momento abençoado que fez o Senhor, eu vou embasar essa palavra num texto muito forte, muito conhecido, Hebreus 9, 27. Carta aos Hebreus, de autoria ainda desconhecida, os peritos eruditos têm trabalhado para reconhecer a autoria da carta aos Hebreus, se divide entre Paulo, se divide entre Apolônio, se divide entre Barnabé e diversos. Sabemos que foi um crente fiel na Igreja de Cristo e nos ajudou muito, ajudou os hebreus e nos ajudou muito com a sua carta. Hebreus 9, 27, Novo Testamento, nós vamos encontrar um texto clássico. O texto diz assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você entendeu a palavra? A gente vai voltar nela. Você pode dizer amém comigo? Diga amém comigo, graças a Deus. Depois a gente vai voltar nela. Vamos falar sobre o dia de finados. Feriado nacional do dia de finados. O dia dos mortos. O que é isso? Eu posso participar? Eu posso levar flores no túmulo de minha mãe? Eu posso visitar o cemitério? Eu posso limpar o túmulo de meus pais? Ou não? Tem um pecado nisso. Vamos para a origem, vamos caminhar para descobrir a origem desse dia. Vamos retomar muito lá no passado, século X. Vamos encontrar um abade chamado Odílio, que mais tarde se tornou Santo Odílio, na França. E ele vai instituir um dia para que se façam orações e preces pelos mortos. Dia 2 de novembro. Um dia imediatamente depois do dia 1, que é o dia de todos os santos. Ou seja, o dia de orações por todos os mártires da igreja que haviam padecido martírio. Todos os mártires da igreja são todos os santos. Então, o dia 2, na abadia do Santo Odílio, passou a ser um dia de orações e preces, intercessões por aqueles que haviam padecido, aqueles santos que haviam padecido e perecido em nome do Evangelho. Então, esse costume se propagou, ficou conhecido como Dia de Todas as Almas, e esse costume vai se propagar pelos séculos, até que nós chegamos na instituição da doutrina do purgatório. O que é isso? O que é isso? Um local onde essas almas estão reunidas, um local pós-morte, entre a morte do corpo e a ressurreição, e a entrada da pessoa no céu. E ali era preciso que essa pessoa purificasse esses pecados, essa carga. Esse santo não estava ainda prontamente, totalmente purificado para entrar na presença de Deus, onde só entra aquele lavado no sangue do Cordeiro, aqueles que estão puros. Então, ele não tinha essa pureza ainda, então precisava o quê? De ser purificado, ser purgado. Então aí vem a doutrina do purgatório, que foi aprovada em 1439, Concílio de Florença, e vai ser confirmada no Concílio de Trento, 1549 a 1563, totalmente confirmada e aceita no Concílio de Trento. E agora nós sabemos que a igreja adota essa doutrina, e na Contra-Reforma, quando a igreja se defende da reforma protestante, ela atesta de novo e confirma essa doutrina até os dias de hoje, acreditando que as almas das pessoas que partiram daqui, aqueles que têm amizade com Deus, mas ainda não estão totalmente purificados, vão para um local onde serão purificados.
E nós vivos podemos fazer algo por elas. Algo para minimizar o sofrimento e o tempo das pessoas naquele local. Um desses motivos foi o estupim, foi a cobrança de indulgências, foi um dos motivos que deu o start, o início da reforma protestante na Alemanha, iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Foi justamente a cobrança dessas indulgências, ou seja, um pagamento em vida que pode amenizar o sofrimento daqueles que estão no purgatório. Uma oferta que amenizaria, que diminuiria, que até retiraria as pessoas daquele local de sofrimento, encaminhando a pessoa diretamente para o céu. Por que não posso acreditar nisso? Por que não posso crer? Porque trabalhamos com a Escritura. Isso aqui é um canal da Escritura. Sola Escritura e tota Escritura. Ela é suficiente e toda ela é a palavra de Deus. Então, tradição, documentos, pensamentos filosóficos, tudo isso forma um arcabouço em que podemos tomar como base alguns ensinamentos. Mas a nossa única regra de fé e prática e conduta é a palavra de Deus. Então trabalhamos com ela. Em primeiro lugar, não posso acreditar nessa doutrina porque não tem base bíblica. A base bíblica é muito fraca. A base bíblica vem de livros deuterocanônicos. Que é isso, pastor? Deuterocanônico. Canonizado depois. Não foi canonizado, não foi reconhecido como sendo canônico no primeiro momento. Mas depois é que foi reconhecido como canônico e são 7 livros a mais que estão incluídos na Bíblia Católica. Então, o que é que a Bíblia me diz? O que é que o texto sagrado me diz a respeito disso? Em Romanos 8:1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, não tem mais julgamento, não tem mais purificação. João 5:24, texto clássico. Já passaram da morte para a vida. Já passaram da morte para a vida. Romanos 5:1. Alcançar a justificação pela fé em Cristo Jesus. Justificados em Cristo Jesus pela fé. Então isso já entende por que não posso acreditar nessa doutrina. Segundo lugar, porque a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus é cabal, é eficaz, é total aqui na terra. 1 de João, capítulo 1 e o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não tem purificação nenhuma depois da morte. Jesus disse na cruz, tetelestai, está consumado, acabou, a obra é cabal. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, a Bíblia me apresenta 2 lugares, 2 destinos pós-morte. O próprio Jesus disse, uns partirão daqui para a vida eterna, outros para o tormento eterno. Palavra grega, aionios, eterno, total, final. Então, não apresenta um terceiro lugar, não encontro terceiro lugar. Paulo disse em Filipenses 1:23, prefiro partir daqui e estar com Cristo. Opa! Partir daqui e ficar em algum lugar. Não. Partir daqui e estar com Cristo. O texto base que nós lemos, Hebreus 9:27. Ao homem ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Vindo após isso o segundo lugar. Não. Vindo após isso o juízo. O que fizemos na terra, do jeito que vivemos na terra, do jeito que lidamos com aquilo que Deus nos deu aqui na terra, saúde, família, fé, igreja, do jeito que lidamos com isso, vamos colher agora quando partirmos. Então, está muito claro ou precisa de mais alguma coisa? Irmão, você não me disse, é pecado eu ir ao cemitério colocar flores no túmulo dos meus pais? Não, não há pecado nenhum. É pecado eu ir limpar o túmulo de meus antepassados? Não há pecado nenhum. Há pecado em eu cuidar do túmulo daqueles que vieram antes de mim, preservar aquilo tudo limpo e cuidado? Não, é uma forma de honrar
os seus antepassados, sabendo, tendo a certeza de que eles não estão ali, são apenas restos mortais e que nós haveremos de nos encontrar naquele grande dia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu espero que tenha ficado claro, nosso tempo é pequeno, mas eu creio que nós conseguimos atingir o objetivo de dizer a você que você deve honrar os seus antepassados, mas não buscar conversar com eles, receber notícias deles, orar de alguma forma, fazer intercessão de alguma forma, pensando que aquilo vai minimizar algo, vai mudar algo na trajetória deles na vida pós-morte. O que eles já fizeram aqui, vão colher na vida pós-morte. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa nesse dia que fez o Senhor. Amém? E eu não posso deixar, é claro, né? Sei que você está esperando a pergunta bíblica. As pessoas estão entrando, fazendo seu comentário. Você pode discordar, você pode concordar comigo. Isso é normal, tá certo? Isso é normal. E responder a pergunta bíblica. Qual o homem na Bíblia que viveu mais tempo? Existe uma pessoa na Bíblia que tem uma idade longeva muito grande, mais de 900 anos. Cuidado para não se enganar, cuidado para não errar o nome. Quem foi esse homem que viveu mais tempo no texto, na história da Bíblia Sagrada? Que Deus entre, responda a pergunta. Que Deus te abençoe e te guarde. Guarde a tua casa e a tua família, no nome do seu Filho, Jesus Cristo.